Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto com você, todas as semanas, trazendo sempre pessoas que possam nos ajudar aqui em diversos temas importantes que você participa sempre conosco. Começando o programa, esse Diálogo Aberto dessa semana, nós vamos falar sobre alimentação vegana e também sobre veganismo de uma forma geral. Mais do que parar de comer alimentos de origem animal, o veganismo acaba sendo um estilo de vida que cada vez mais conquista pessoas pelo mundo. Em relação às refeições, o vegano utiliza apenas alimentos de origem vegetal. E para entendermos como funciona esse tipo de alimentação, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Daniele Farias, que vai conversar conosco sobre esses diversos pontos e nos orientar também acerca desse tema tão importante. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa, você pode participar do Diálogo Aberto, sempre mandando mensagens, fazendo comentários, também dando sugestões de temas, de pessoas também que a gente pode trazer para conversar sempre um pouco mais e nos aprofundar sobre esses diversos temas. Então você pode participar conosco por meio do 98802-3444, 98802-3444, você manda a sua mensagem, você faz a sua sugestão, você colabora conosco, construindo esse diálogo aberto, que é meu, que é seu, que é de todos nós, e a gente sempre tem esse ponto de encontro todas as semanas. Por isso a gente vai conversar então agora com a Daniele Farias sobre esse tema que é justamente o veganismo, um estilo de vida, mas principalmente sobre a questão da alimentação vegana, como é que se constrói, o que é mito, o que é verdade dentro dessa estrutura. Daniele, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Diálogo Aberto. Obrigada. Assim, se a gente fosse fazer uma definição, Daniele, do que é o veganismo, como é que a gente poderia chamar, né, dentro dessa estrutura, e a própria questão da alimentação vegana. Quais seriam os conceitos mais próximos para a gente poder compreender? Certo. O veganismo, ele é um estilo de vida, é uma filosofia. Ele vai além da alimentação. O vegano, ele busca não consumir produtos de origem animal, mas não só os alimentos. Ele não usa nada que tenha teste em animais, que utilizem o sofrimento animal, peças, roupas, alimentos que são medicamentos que são testados em animais. Então, a filosofia, o estilo de vida vegano é buscando sempre o mais natural e em valorização à vida, principalmente nesse caso do animal. Então, é um estilo de vida totalmente diferente. Você muda a sua alimentação, seu vestuário, você se preocupa cada vez mais com a vida dos animais, com a diminuição do sofrimento animal. Então, você tenta pautar a sua vida nessa filosofia dessa valorização do ser, da vida do animal. Então, por exemplo, material, acessório, roupas em couro, por exemplo, não pode? Não. Não. Não é utilizado roupas como couro, peles, tecidos que fazem testagem animal ou que fazem pigmentação com uso animal. Nada disso é utilizado nesse estilo de vida realmente vegano. No caso, por exemplo, é uma curiosidade, né? De vacinas, por exemplo, que utilizam, por exemplo, o caso de anticorpos produzidos por animais. Também não pode utilizar? Não. Tudo que vai trabalhar com o sofrimento humano, o sofrimento animal, que vai trabalhar com testagens em animais, porque para você produzir vários medicamentos, você vai ter que fazer vários testes em animais para ver se dá certo, para poder aplicar em humano. Então, nada disso que vai utilizar essa filosofia do uso animal não é aceito, não é utilizado pelos veganos. No caso específico aí da saúde, como eu falei da questão da vacinação, como é que fica? Ele não toma? Tem alguma alternativa? Aí, como é que normalmente tem esse estilo de vida vegano? Tem muito esse contato com a natureza, com os alimentos in natura, com a vida mais saudável, sempre garantindo que a imunidade, as reservas estejam adequadas e assim você não fica tão exposto ao ambiente. O veganismo, ele é muito diferente do vegetarianismo. O vegetarianismo é uma prática que é ainda mais comum, que é você tirar a proteína animal ou reduzir, tirar apenas a carne vermelha, por exemplo, que é uma forma de vegetarianismo, e você passa a consumir vegetais, ovos, leites, derivados, você é vegetariano, só que você não é restrito.
O vegetariano restrito é aquele que tira todas as proteínas de origem animal. E o veganismo já é um patamar acima, que tira todas as proteínas de origem animal e todos os alimentos, medicamentos, vestuários que tenham teste em animal, que tenham uso do animal. Então, são 3 patamares diferentes. O mais baixo seria, então, o vegetarianismo. Sim, né? O mais possível, o mais fácil é você reduzir né? a proteína animal, que seria o vegetariano. Certo. E depois dele, já um estilo mais, digamos assim, mais radical, digamos assim, da história. Isso. Aí o vegetariano restrito, aquele que já não vai mais consumir proteínas animais. E você chega numa outra etapa, que é o veganismo, que já é mais do que alimentação, é realmente um estilo de vida. E nesse caso, Daniela, não há, então, a carência dessas vitaminas e B12, ferro, elementos que estão muito, fazem parte dessa questão da proteína animal? É muito importante, tanto no vegetarianismo quanto no veganismo, ou em qualquer estilo de vida alimentar, que seja acompanhado por um nutricionista. Certo. Isso é o fundamental, que você faça exames bioquímicos, que você converse abertamente com o seu nutricionista, que ele vá trabalhando estratégias para que não haja carência. Certo. Se a gente for pensar no alimento em si, se eu comer apenas um tipo de alimento, eu posso ter carência sim. Então, o ideal é a gente saber como balancear. E um mito muito grande que as pessoas entendem é que eu tô doente, eu não estou saudável, vou me tornar vegetariano ou ainda vegano para eu ficar saudável. Isso não é verdade absoluta. Tem muito vegetariano e vegano que se alimenta muito mal, que come muito carboidrato, muita fritura, mesmo não utilizando produto de origem animal, não vai se alimentar de forma balanceada, equilibrada, saudável. Então é sempre importante ir ao nutricionista para fazer esses balanços, para que não haja falta, porque se não souber como fazer, você come algo que você acha que é saudável, mas comer só aquilo não vai ser suficiente. E isso aí engloba desde crianças até adultos. Por exemplo, uma criança que está aí em seu pleno desenvolvimento, né, até os 5, 6 anos, por exemplo, já tem como ela ser vegana ou seja vegetariana sem que seja comprometido o seu processo de crescimento? Sim. A criança vegetariana, normalmente ela é filha de pais vegetarianos, né? Certo. Eu tenho alguns pacientes e alunos também que têm essa vida vegetariana e que colocou também para o filho. Quando o vegetariano ele é consciente desse processo de desenvolvimento, crescimento, ele vai tentando equilibrar e sempre balancear. No veganismo é possível também, só que é um pouco mais trabalhoso porque as opções são mais restritas. Mas sim, tem crianças vegetarianas, veganas e que podem desenvolver o seu crescimento, só que precisa fazer uma alimentação bem balanceada dentro das opções que são possíveis. Sem perdas? Ou com menos perdas, digamos assim? Sem perdas, se eu fizer perfeito, eu posso dizer que eu tenho sem perdas. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem todas as informações para fazer com que seja totalmente sem perdas. Então, às vezes, interfere um pouquinho no alcance da estatura, mas nada que vá ser prejudicial à saúde, por exemplo. Certo. Isso também, e aí a preocupação que eu volto a te trazer, isso também na questão, por exemplo, da imunização? Sim. O que acontece? Quando você tem pais veganos, quando a gente trabalha com a saúde, a gente precisa também respeitar as opiniões dos outros, né? Então, eu preciso respeitar a opinião do pai, da mãe, que querem ser veganos e que a criança seja vegana. Eu, enquanto profissional de saúde, eu vou falar para eles a importância das vacinas, da imunização, dos medicamentos, até dos alimentos, e ele vai ter que assumir um papel de responsável, né? Então, caso a criança, os pais sejam muito radicais, muito restritos e não tolerem nenhum tipo de vacina, alimento, medicamento, aí a gente vai precisar tentar fazer a prevenção, tentar trabalhar com todos os perfis imunológicos naturais, né, vindo dos alimentos, para que essa criança consiga ir crescendo, se desenvolvendo de uma forma saudável, sempre acompanhada. Nesse caso é preciso então de um acompanhamento permanente, né, nesse sentido, né, porque realmente tem processos de imunização que eles só são produzidos através de anticorpos, geralmente utiliza o cavalo, né, para poder
fazer essa produção dos anticorpos para poder ser utilizados. Neste caso aí, poderia ter um comprometimento, inclusive, nessa questão da saúde. Ou seja, precisa de um acompanhamento efetivo, regular, né, principalmente para essa turma que está em fase de desenvolvimento, não é isso, né? Exatamente, assim como outras doenças, né? Doenças como leucemias, como outros tipos de câncer, outras doenças crônicas que também precisam. Então, na verdade, a gente precisa, o ideal é que a gente trabalhe mais na prevenção do que na recuperação da doença. Certo. Então, assim a gente consegue evoluir essa criança. Quais são os benefícios, então, da dieta vegana? O que a gente pode dizer? Olha, isso aqui realmente você não tem no vegetariano, nem no vegetariano restrito, né? Então, a vegana consegue realmente alcançar esses benefícios de forma incontestável. Pronto. A gente já tem a diferença entre os três tipos. No veganismo, o que eu vou ter na minha alimentação que é diferente? Eu vou ter mais utilização de vegetais folhosos, eu vou ter essa preocupação de não ter produtos que são prejudiciais à saúde que estão nos alimentos animais. A gordura, os taninos, outras opções que vão estar presentes e que eu vou estar livre. Como é que eu faço, então, para essa minha dieta vegetariana ou mesmo vegana ser saudável, completa e balanceada? A gente utiliza muito os carboidratos, né? Todas as frutas, vegetais, hortaliças, cereais. Mas a gente precisa utilizar os ômegas. Então, vamos utilizar bastante castanhas, nozes, linhaça, outros grãos, leguminosas, que vão trazer proteína, grão de bico, soja, feijão. E assim a gente vai tentar compor a alimentação com carboidratos, proteínas e lipídios. Todas as pessoas, todas as refeições devem ser balanceadas entre carboidratos, proteínas e lipídios. No caso do vegetariano, do vegano, a proteína é de origem vegetal, que não tem uma biodisponibilidade tão grande no organismo, né? O valor biológico dela é menor. O que eu faço então? Eu tenho que tentar compensar esse alto valor biológico das proteínas animais dentro das proteínas vegetais. Que é o caso de alguns lipídios, de algumas gorduras que precisam também. Então substitui nesse caso. No caso, por exemplo, se eu fosse comer uma carne, a carne é uma proteína animal de alto valor biológico, muito biodisponível. O que é isso? Quer dizer que meu corpo absorve melhor, absorve mais corretamente a proteína animal. A proteína vegetal, ela é de baixo valor biológico, ou seja, o aproveitamento dessa proteína ele é menor. Aí eu vou compensar. Como que eu vou compensar? Utilizando diversas proteínas vegetais, como ervilha, soja, grão de bico, eu vou balanceando ela. Eu vou acrescentar outros óleos e ômegas, óleos vegetais, como por exemplo os azeites, vou acrescentar castanhas, nozes, vou acrescentar vitaminas, principalmente com vitaminas que tenham complexo B, aqueles vegetais folhosos, verde escuro. Vou acrescentar vitamina C, que ajuda na absorção do ferro vegetal. Então, eu vou compensar, eu vou balancear esse prato para que ele consiga ser nutricionalmente completo e balanceado. Certo. E dentro desse contexto, por exemplo, há alguns questionamentos, né? Alguns são mitos, outros são questionamentos mesmo muito interessantes de se fazer. Por exemplo, a alimentação vegetariana ou vegana, ela não corre o risco de provocar um processo anêmico, por exemplo, nas pessoas? Sim, a anemia, ela é uma carência de ferro. Onde é que eu acho o ferro? Nas proteínas animais, que não estão presentes nessa dieta, mas também encontro ferro nas proteínas vegetais. Por exemplo, o nosso açaí tem ferro, o feijão tem ferro, a soja tem ferro, só que é um ferro vegetal, que não é tão biodisponível. Aí o que a gente faz? Acrescenta a vitamina, principalmente a vitamina C, que vai fazer uma reação com o alimento e vai fazer com que esse ferro seja biodisponível, aproveitado. Por exemplo, de forma bem próxima da nossa cultura e realidade. Você pega uma tigela de açaí e ela vai ter aquele aspecto roxo escuro. Se você gotejar limão, que tem vitamina C, ela vai fazer uma reação química e vai ficar meio avermelhada. Essa reação química, que vai mexer na pigmentação, ela também interfere na absorção do ferro. Ou seja, o açaí com limão, eu consigo absorver o ferro que está presente. Assim eu posso fazer com outras
proteínas vegetais, como no feijão. Então, acrescentando vitamina, eu consigo aumentar o ferro e assim eu consigo evitar a anemia, por exemplo. Tá. Nesse caso, por exemplo, nessa mesma linha também, uma pergunta, né? Por exemplo, os ossos ficam fracos por exemplo, não tomar leite? Pronto. Dos ossos já é o cálcio. Certo. Então, eu vou precisar de alimentos que contenham cálcio. E eu posso ter alimentos com cálcio. Por exemplo, eu posso comer alguns cogumelos, algumas castanhas, nozes. Eu tenho, por exemplo, nos vegetais verde escuro também, presença de cálcio. Então, o segredo, o ideal é saber como balancear. Onde que eu vou encontrar proteína para minha refeição? O carboidrato é mais simples, mas onde eu vou encontrar proteína? Qual tipo de óleo? Quais são as vitaminas e onde que eu vou achar essas vitaminas para compor minha refeição? Onde estão os minerais? Aí assim você vai balanceando e é possível se livrar desses problemas, dessas carências nutricionais. No caso da atividade física, por exemplo, há um comprometimento, por exemplo, nessa estrutura pela alimentação vegana? Ou normal, tranquilo, pode continuar? Pode continuar. Para atividade física. O que é atividade física? Todos nós fazemos qualquer tipo de atividade física. A gente deambula, a gente anda, fala. Então, isso é atividade física. A atividade física que a gente trabalha, né, que a gente fala, é quando você faz mais de 1 hora de uma atividade física mais vigorosa, né, pensada para fazer uma atividade física. O que você precisa fazer atividade física? Energia, que vem dos carboidratos. Isso é tranquilo. Quando você faz a atividade, você vai estriando a sua musculatura, você está utilizando ela. No pós-treino, o que você tem que fazer? Comer proteína, preferencialmente proteína, que vai ajudar, esses aminoácidos vão ajudar na reestruturação, na reconstrução das fibras musculares. No pós-treino, então, você vai comer proteína vegetal, tentando balancear com outros alimentos, principalmente as vitaminas, para que você tenha uma absorção melhor dessas proteínas vegetais. Então, assim, Daniele, o custo disso aí, né, se a gente for observar, por tudo que você falou, né, tem vários alimentos e várias situações que eles acabam não estando disponíveis no mercado. E acaba sendo um nicho de mercado, por exemplo, encontrar esses produtos, cogumelos, castanhas. Nós não temos, nos supermercados, né, gôndolas com ofertas que dê para você ter acesso realmente e escolher. Né? Você tem, né? Mas às vezes são caros, né? Às vezes são importados e outros são materiais realmente que você não tem opção de marca de produto. Né? Então, tem um fechamento. Isso a gente está falando na capital. No interior do estado, por exemplo, que dificilmente você vai ter essa quantidade, essa variedade que você tem dos supermercados ou outros locais de venda dessa situação. Então, assim, em uma análise, sai muito mais caro o ser vegano dentro dessa perspectiva da alimentação, em vista justamente dessa demanda que é bem restrita, quando a gente procura, por exemplo, produtos não tem variedade, produtos acabam saindo caros, né, porque não tem realmente muita oferta, enfim. Ao decidir, por exemplo, uma situação dessa, eu também tenho que ter condições de poder fazer essas substituições, não é isso? Como é que você analisa essa situação ligada ao aspecto financeiro, ao aspecto econômico de quem decide seguir, então, pelo veganismo? É uma filosofia de vida, é um estilo de vida que a nossa cultura ocidental não está adaptada. Certo. Então, de fato, eu não tenho uma variedade tão grande, os preços ainda são mais caros. A gente pode pegar alimentos orgânicos, por exemplo, mesmo não vegetarianos ou veganos, produtos orgânicos que são mais caros, porque o poder de prateleira, a vida, o tempo de prateleira dele é reduzido, é muito artesanal. Então, de fato, não está tão acessível, pode se tornar um pouco mais caro, mas isso varia muito, o ser caro ou ser barato. Você vai comprar um fast food, um hambúrguer, um combo desse de hambúrguer de fast food. Você não gasta menos de 30, 40 reais. Com 30, 40 reais, você compra muitos produtos vegetais para você fazer uma boa comida. Mas eu quero comprar pronto. Hoje nós já temos, se eu fosse pensar em 5, 10 anos atrás, a gente tinha muito pouca oferta de pessoas que vendam para vegetarianos e veganos.
Hoje a gente já tem opções inclusive de hambúrgueres veganos, onde você vai pagar em torno de 20 a 30 reais, então fica meio que a mesma coisa. Como você falou, estamos falando de capital. Então, nos interiores, o acesso a produtos importados, produtos mais específicos é reduzido. Porém, a oferta de produtos in natura é maior. Então, se tiver um bom profissional acompanhando, orientando, é possível, porque é uma escolha que você faz de adentrar a um estilo de vida onde não é totalmente adaptado, de fato, para a nossa região, para o nosso aspecto ocidental, mas que já vem ganhando o mundo pelos benefícios de evitar os excessos, evitar os malefícios das proteínas animais, dos churrascos que são tão comuns. Então, ela vai evitando os excessos. Aí eu volto a ressaltar que não é todo vegetariano ou vegano que é saudável. Você pode pegar e fazer um bolinho de arroz, que é carboidrato, fritar no óleo, que é gordura, e você não tem proteína, não está completo, não está balanceado. Então, tem muito vegetariano, vegano que comem muita fritura, gordura, alimentos que não são o ideal, mas é uma cultura, uma tendência de tentar melhorar a alimentação. Que dica você daria, por exemplo, para as pessoas ou as famílias que, olha, a partir de agora eu não quero mais, tive um problema metabólico, tive um problema de saúde, ou resolvi realmente adotar um outro estilo de vida. Não quero mais o estresse, não quero mais viver nessa rotina que eu estava, isso incluindo a alimentação, o fast food. Eu queria agora adotar uma questão mais ligada a essa questão ou do vegetarianismo, ou vegetarianismo mais restrito, ou do veganismo. Qual é a dica que você daria antes de tomar realmente uma decisão e depois acabar se arrependendo, não conseguiram? Como é que eu passo, então, para quem quer seguir nesse estilo de vida? Perfeito. Primeira dica, procurar um nutricionista. Dani, eu quero mudar a minha alimentação, meu estilo de vida, minha rotina, tenho ficado cansado, indisposto, com problemas de saúde, quero mudar, quero repensar, fazer uma reeducação alimentar e repensar meu estilo de vida. Eu, enquanto profissional, nutricionista, gastrônoma, eu indico reduzir a carne. Você quer tentar? Bora tentar reduzir a carne, principalmente as proteínas vermelhas, né? As carnes vermelhas. Aquelas velhas campanhas, segunda sem carne, um dia sem carne. Certo. Experimenta, veja se você tolera bem, se você fica bem. Só te cortando um pouquinho, qual seria o ideal para uma pessoa aí, a partir de 30 anos, vamos dizer, para o consumo de carne semanal? Quantas vezes por semana seria, ou, digamos assim, o tolerável, o indicado, né? Não na linha do vegetarianismo, do veganismo, mas para uma pessoa, digamos assim, que quer manter uma saúde dentro dessa perspectiva da educação alimentar? A carne faz parte da dieta quantas vezes por semana? Olha, nós temos proteínas brancas e proteínas vermelhas. Certo. As carnes vermelhas, elas vão ter mais gordura. Então, elas não deveriam ser o nosso dia a dia. Se a gente consumir de uma forma normal, 2 a 3 vezes por semana seria o ideal. E o resto dos dias, proteínas de carne branca. E experimentar um dia sem proteína animal. Né? Então, nós temos 7 dias na semana. Um dia eu faço de proteína somente vegetal. Aí eu faço 3 dias de proteína branca e 3 dias de proteína vermelha. Eu estaria bem balanceada, eu estaria variando as minhas ofertas de alimentos. Isso é bom. A variedade alimentar é boa para o nosso organismo. Quando a gente quer adentrar no estilo de vida mais restrito, a gente vai fazendo experiência, primeiros cortes. Experimenta um dia sem proteína animal. Conseguiu, foi tolerado, foi tudo bem. Vamos começar a fazer receitas onde você vai fazer os cortes. Por exemplo, como que eu vou fazer um bolo sem ovo? Qual é o produto que eu vou colocar vegetariano, vegetal, que vai substituir o ovo, que é uma proteína animal? E você vai aprendendo e testando receitas, até que você esteja totalmente adaptado e você possa partir para o vegetarianismo ou mesmo o veganismo. O veganismo, como eu falei, ele é mais restrito, ele é mais específico, vai envolver filosofia de vida, cultura, religião e alimentação. O vegetarianismo não, ele é mais tranquilo, é mais fácil de eu controlar, porque eu continuo consumindo leites, derivados, ovos, alguns ainda consumem alguns tipos de proteína branca e
a base alimentar sendo os Eu vegetais. só tiro o que? A carne vermelha? Aí tira mais a carne vermelha, tem gente que tira o frango, tem gente que tira os peixes. Então, você vai balanceando conforme a escolha do paciente. Os mariscos, como é que eles entram nesse processo? Os mariscos, eles também são proteína animal, né? Certo. E o vegano não consome. Certo. Os vegetarianos, os que não são restritos, eles consomem mariscos, peixes, por exemplo. Certo. Então, na verdade, assim, é uma decisão, né, Daniele, que tem que se tomar, considerando os vários elementos, inclusive o financeiro, considerando também essa questão que precisa ser acompanhada da nutrição, né? Não é um impacto imediato, né? A partir de hoje não faço mais isso, né? Mas ele precisa seguir uma dose, né? Uma evolução, até que realmente você possa ter essa questão da responsabilidade na questão da imunização, na questão dos tratamentos de saúde e, logicamente, também na própria condição fisiológica, né? Daquela criança, né? Biológica daquela criança também, que, claro, os pais estão ali, então ela vai seguir aquela rotina, digamos assim, na família, mas também sem negligenciar nessa questão de saúde, né? Isso. Então, assim, Daniele, no resumo dessa nossa conversa aqui, que eu achei bastante interessante de tratar isso aí, é também perceber que essas pessoas fizeram e adotaram uma forma e precisam também ser consideradas dentro dessa perspectiva de uma decisão que foi tomada, né? O respeito a essa decisão, o respeito a esse estilo de vida, se for o caso realmente, e logicamente pensando que todos nós podemos conviver nos diversos ambientes, mesmo com as diferenças, né, culturais e de percepção de cada um, não é isso? É isso. Eu tive a oportunidade de vivenciar, de ter pacientes vegetarianos, veganos, alunos, e eu faço também consultoria alimentar. E numa das consultorias eu tive a oportunidade de conhecer uma família Hare Krishna, que é uma religião e um estilo de vida também. E lá, para mim, ocidental, tradicional, foi muito mais difícil de entender que os alimentos eles são divididos não pelo perfil nutricional, mas por castas. Castas da sabedoria, castas da riqueza, castas da ignorância. Então, para mim, foi muito mais difícil. Eles estavam com um bebê, uma criança de 2 anos, que estava com baixa estatura e eles estavam querendo buscar formas de estimular isso. A altura da criança por meio da alimentação. Então, eu tive que estudar, me apropriar, respeitar a escolha e, enquanto profissional, mostrar para a mãe, disse, olha, ele precisa consumir alguns alimentos que, na visão dela, eram da ignorância ou da casta tal, para que ele pudesse ir estimulando o paladar dele, o crescimento, desenvolvimento e a própria imunidade. Então, é muito importante essa troca entre a ciência, a cultura, a religião e o respeito, né, para que a gente vá evoluindo essa criança e fazendo esse controle, né? Ok, Daniele, muito obrigado pela sua presença aqui, todas essas orientações. Sucesso nesse trabalho, né, e cada vez mais o desafio, né, de se realmente buscar conhecer, aprender, né, e realmente ter condições de poder ajudar tanta gente, né, com diferentes cosmovisões, mas sempre com capacidade de contato, de diálogo, não é isso? Então, mais uma vez, obrigado, sucesso no seu trabalho. Muito né, e a todas as pessoas que também buscam esse caminho, né, que você pode orientar. E muito obrigado a você também que nos acompanha aqui no programa Diálogo Aberto. Nós vamos a um rápido break e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco.